Olá pessoal, nos dois vídeos anteriores desta série nós vimos como modelar em chapa metálica a cobertura da garagem do carrinho. Neste vídeo nós vamos ver como modelar o piso trilho, que é esta peça aqui, ó, que fica montada, né, na bainha ali da cobertura, aquela bainha inferior da cobertura, e que desliza, né, para colocar o carrinho dentro da garagem, certo? Então, pessoal, nós vamos abrir aqui, ó, item 5 no livro, né, criando uma peça de chapa metálica. Nós vamos criar o piso dessa vez sem fazer a extrusão primeiro. Nós vamos criar uma peça com um processo inicial diferente da cobertura. A gente vai criar diretamente com a ferramenta chapa metálica. Então vamos criar um novo arquivo de peça. Já vamos salvá-lo aqui com o nome certo, tá? Vamos aqui, ó, em Downloads e vamos salvá-lo como piso trilho, piso-trilho, nome e depois as iniciais do sobrenome. E agora a gente segue aqui o roteiro. Então, ó, vamos selecionar o plano direito na árvore de projeto. Então tá aqui, plano direito, botão da direita, abre um novo esboço. E agora vocês desenham esse esboço aqui. Eu vou começar aqui com uma linha do ponto médio. Viram que eu selecionei, né? Linha, pego aqui linha do ponto médio. Tá? Se vocês pegarem aqui o linha, é só clicar aqui, ó, linha de ponto médio. Clica na origem, ela vai ficar ali, ó, com a origem, né, no ponto médio da linha, ou o ponto médio da linha na origem. E depois eu faço o que está ali no esboço, mais essas linhas aqui, ó. Faço igual lá do outro lado. Eu poderia fazer por espelhamento também, tá? Mas no caso aqui eu estou fazendo assim mesmo. E agora vamos deixar estas três linhas aqui, ó, colineares. Então eu seleciono as três com o Ctrl. Prestem atenção ali sempre na caixa, né, para ver se estão as três linhas selecionadas. Elas ficam aqui num azul brilhante. Coloco colinear. Essas duas aqui de baixo também precisam ser colineares. E agora eu dou as medidas. Vou começar aqui, ó, pela medida da altura, 5, então clico nesta linha, clico nessa, a distância entre as duas é 5. Aqui, 41. A medida desta linha até a origem, eu coloco aqui em 86. E como o outro lado tem que ser simétrico, né? Ó, tá vendo que essas aqui, ó, tá mudando, né? Ó, eu mexo naquela linha que tá azul ali, muda, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso que esta e esta sejam iguais. Ainda o esboço está subdefinido. Então, o que está azul? Este ponto, ó. Então vejam que esta aresta aqui, ó, também precisa ser igual a esta aqui. Marco aqui igual nos dois. Tá? A outra maneira de fazer isso, pessoal, era fazer só um lado aqui, ó, e dar espelhamento de entidades aqui para o outro lado. Tá? Ainda tem alguma coisa aqui que está subdefinido. Eu acho que eu não apliquei o igual ali. Ó, não ficou o comprimento igual. Ah, tá faltando a cota, claro, ó. Tá faltando a cota lá de 198,70. Então eu vou pegar a distância deste ponto a este ponto. 198,7. Tá? Não precisa botar o zero lá, né? 128,7.
Pronto, gente, está aí, o esboço está definido. Então, uma vez que o esboço esteja definido, agora nós vamos até a aba chapa metálica, vamos em flange base aba, e ele vai gerar aí agora a nossa chapa com o perfil do esboço. Vejam que se eu simplesmente der aqui o comprimento da chapa, né, que é 319,70, eu não vou ficar com o plano direito aqui no lugar certo, tá? Então vamos configurar a chapa conforme a figura 2.28 aqui, ó. Então ele pede para colocar aqui, ó, se essa caixinha aqui de direção 1, ó, não estiver aparecendo, expande o item clicando aqui na seta. Olha lá, ó, em vez de cego a gente coloca plano médio, porque aí, ó, o esboço vai ficar no meio do piso trilhos, tá? Os parâmetros, agora aqui sim, ó, a distância é, conforme está no livro, 319,70, 319,7, tá aí. E os parâmetros de chapa metálica 0,3 com raio aqui, ó, de 0,5, tá? 0,5 e dou OK. Eu vou editar aqui, ó, só para vocês verem os parâmetros como ficaram aqui iguais aos do livro, tá? Porque eu não fiz aqui nessa caixinha, né? Eu fiz nas propriedades da chapa metálica e não aqui no flange base, como o livro está mostrando. Dá no mesmo, são dois caminhos para fazer a mesma coisa. Agora vamos observar uma coisa aqui, ó, que é o seguinte: quando nós criamos aqui o perfil da chapa, vejam aqui, ó, que nós partimos desse esboço, né? Partimos desse esboço aqui, eu vou colocar aqui o Ctrl 8, e a chapa foi criada com espessura de 0,3 milímetros, certo? Eu vou sair daqui do esboço e vocês podem ver o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui no esboço agora, ó, só selecionei ele na árvore e vocês vejam que a chapa foi criada para cima em relação ao esboço, tá vendo? Aqui está o contorno do esboço, a chapa foi criada para cima e para dentro, ó, em relação à linha do esboço. Foi criada aqui com a espessura de 0,3 e com o raio aqui de dobra de 0,5, ok? Mas quem é que disse que a chapa tem que ficar para cima, né? Porque ela não tem, por que não ficar para baixo? Então eu vou clicar aqui em flange aba base, vou editar o recurso e vocês vejam que aqui tem, ó, direção inversa, tá? Clica em direção inversa, olha lá, ó, a chapa é criada agora para baixo. Ok? Então, isso aqui é um parâmetro que pode ser importante. O livro não fala desse parâmetro aqui no início. Então, eu vou deixar assim para cima mesmo. Muito bem, gente. Seguindo agora aqui o livro, ó, crie flanges nas arestas laterais inferiores com a ferramenta flange de aresta. Então, vamos lá na ferramenta flange de aresta. E aí, ó, nas arestas laterais inferiores, essa aqui é a aresta lateral, a superior e a inferior. Então vamos clicar aqui. Olha aí, ó, fica um flange já criado para baixo, né? Vou dar um clique aqui, ó. Criado ainda não, está projetado. E seleciono lá a outra aresta. Muito bem. Vamos configurar agora os parâmetros aqui, ó. Então, em parâmetro do flange, marcar a caixa, usar raio pré-definido. Está aqui, ó, né? Pré-determinado ou pré-definido, mesma coisa. Eu não vou alterar esses parâmetros aqui, então eu deixo marcado. Ângulo 90 graus. Comprimento do flange cego 4,7 milímetros. 4,7 milímetros. E aqui, ó, eu seleciono ponto virtual interno, que é essa opção aqui, ó. Ponto virtual interno. E na posição do flange, material no interior, que é esta aqui. Agora não é mais essa que a gente usou antes lá na cobertura, ó. Tá aqui, ó. Tá? E existe aqui também, tá, a questão da gente inverter a direção do flange, né? Se eu clicar aqui, ó, faço o flange para cima, estão vendo?
Se eu clicar aqui na setinha, ou aqui no painel, ou na setinha aqui, ó, eu inverto a direção. Aqui eu inverto a direção de um só, aqui eu inverto a direção dos dois. Tá? Então, ó, vou inverter a direção, não foi dos dois, agora sim inverti a direção, porque eu quero que o flange seja criado para baixo. Tá? Ó, para baixo. Tá aqui 4,7, tudo certinho, dou ok. Então aí os flanges laterais. Agora, pessoal, nós vamos selecionar aqui, ele está pedindo para selecionar o plano superior, estão vendo? Então vamos fazer o que ele está dizendo, ó. Seleciona o plano superior e abra um esboço novo. Dou o Ctrl 8. E agora nós vamos criar aqui, ó, no canto, nós vamos criar este esboço aqui. Esse esboço parece confuso. Esse esboço ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai criar um corte. Esse corte aqui, ó. Certo? Aqui na ponta do piso trilho. Dos dois lados, olha lá. Então vamos lá. Vamos criar esse esboço aqui. Aqui no livro, pessoal, ficou um pouquinho confuso, tá? O esboço, porque ele coloca essas duas cotas de 25 aqui, parece que elas estão se repetindo, né? Mas o que nós temos que fazer? 3 linhas, ó. Então vou começar aqui, pego a ferramenta linha, vou clicar aqui, cuidando para não pegar o ponto médio, pego num ponto qualquer, dou um clique aqui, faço uma linha vertical até aqui embaixo, dou coincidência, faço uma linha horizontal agora, dou coincidência também aqui na aresta, e agora vou e volto com a ferramenta de... Vou e volto com a ponta do mouse, ó, para ele pegar um arco, tá vendo? Ó? Aí eu tenho que posicionar aqui o arco. Eu estou apanhando um pouquinho para posicionar o arco. Agora sim, ó, viu? Fui, voltei e consegui posicionar o arco. Ó. Clico lá e fiz um arco. Bom, se vocês não estão conseguindo fazer o arco assim, simplesmente dá 2 cliques aqui, ou aperta o ESC quando fizerem essa linha. Vem aqui, ó, arco de 3 pontos. Primeiro ponto aqui, segundo ponto lá, terceiro ponto, ó, clica de maneira que o arco fique assim, não assim, nem assim, ó, secante, né? Com essa linha aqui secante ao arco, ó. Deixa assim, ó. Clica aqui. Beleza. Apertei o ESC aqui, tá aí o arco. Agora a gente vai cotar. Essa primeira dimensão aqui de 25 é a altura dessa linha vertical que nós fizemos, ó. 25. Ok? Esta outra medida que a gente tem aqui de 25 é a distância do centro do arco. Então, ó, eu vou clicar aqui no arco, tá? Pode ver que o centro dele está lá, ó. Estão vendo onde é que está o centro do arco? O centro do arco tem que ficar aqui embaixo, ó. Então eu vou dar a distância, ó, do centro do arco para aqui embaixo. Olha que eu peguei a linha errada, não era essa. Então eu vou desmarcar. Vou pegar lá o centro de novo. Já está pego, né? Vou dar o clique aqui, ó, na linha de baixo. Essa distância aqui que tem que ser 25. Então eu não vou colocar ela aqui, eu vou deixar ela aqui, para não confundir. Tá? 25. Tá aí. E agora, deformou o arco, mas depois a gente ajusta, tá? E agora aqui, ó, a outra medida de 35 não é o comprimento dessa linha, é a distância do centro do arco para a aresta vertical aqui. Tá? Que é 35. Ok? Vejam que dessa forma o arco ficou totalmente definido, mas não está definido da maneira certa, né? Porque esse ponto aqui, ó, ele deveria estar aqui. E aí eu não consigo agora, nesse momento, arrumar isso. Então eu vou voltar atrás aqui, eu vou excluir esta linha. Vou trazer esse ponto para cá. Vou deixar ele coincidente com a aresta de baixo, que não está, ó. Então eu vou excluir aquela coincidência ali, que aqui ficou mal feito. Vou dar coincidência com a aresta aqui, ó, de baixo. Beleza. E agora sim eu vou dar de novo aquela distância lá, ó, do centro do arco para a parede aqui lateral. 35. O
que houve aqui, pessoal? Olha só, deformou porque ainda não estava coincidente. Ó. Então eu vou dar coincidência de novo lá. Ó. Tá difícil de dar coincidência, né? Então seleciono a aresta, Ctrl, seleciono aqui o vértice e dou coincidente. Pronto, agora ficou certinho. Agora a gente tem aqui, ó, as medidas corretas, né? 25 por 35 é a localização do centro deste arco. Tá? Muito bem, galera. Esse esboço está pronto. Agora eu posso fazer o corte. Então vou na aba Recursos e seleciono Corte Extrudado para que ele, a partir aqui do plano do esboço, corte a chapa. Então vou lá em Recursos, Corte Extrudado, seleciono aqui deixo o plano do esboço, seleciono aqui, ó, Passante, e ele vai cortar para esse lado aqui, ó. Se tiver a seta para o lado de cá, muda aqui, inverte a direção, vai cortar para o outro lado, ó. E faço o corte. Olha o que vai acontecer agora. Vocês viram que ficou uma chapa aqui, ó, não cortou, como a gente mostrou aqui antes na peça. Olha lá, ó. Olha como ficou diferente. Então, por que disso? Lembram que o livro pediu para abrir o esboço no plano superior, né? Aqui está o plano superior. Eu vou selecionar ele aqui na árvore, até vou colocar ele aqui para exibir. E aí a gente vai ver, ó, que o plano superior, olha só, vou dar um botão da direita aqui, vista normal. Vocês vão ver, ó, que o plano superior, ele não era o topo lá da chapa. Então, se a gente tivesse aberto um esboço nesta face e não no plano superior, iria funcionar, tá? Então a gente volta lá naquele ponto que eu falei antes, aqui, ó, da direção em que a chapa é formada a partir do esboço no flange base. Botão da direita em flange base, editar recurso. Vou inverter a direção agora aqui da chapa. Tá? Vocês vão ver que agora a chapa vai se formar para baixo. Olha lá, ó. Vou dar até um zoom aqui para vocês verem isso. Olha lá. Vou clicar aqui em direção inversa. Olha, a chapa baixou agora, né? Agora ela está para baixo do plano do esboço. E dou OK. E vamos ver o que aconteceu. Olha lá, ó, o corte agora está certinho, tá? Porque agora o esboço ele está coincidente. Aqui, ó, selecionar aqui o esboço. O plano do esboço está coincidente ao plano desta face. Porque agora aqui está o plano superior, tá? A chapa agora ela foi criada para baixo e não mais para cima em relação à linha do esboço aqui do flange base, tá? Então agora eu tenho isso corretamente modelado. Vou ocultar aqui o plano do esboço. Agora nós temos que fazer esse corte lá do outro lado, mas aí a gente vai usar aqui, ó, o recurso aqui, ó, espelhar. Então aqui na guia recursos, vamos em espelhar. O plano de espelhamento tem que ser o plano que passe aqui no meio, ó, tá? Então eu vou selecionar, olha lá, o plano frontal, ele está passando no meio. Se o plano frontal não estiver passando aqui, é porque houve alguma coisa errada na modelagem naquele esboço do flange aba, tá? Aqui, ó, nesse esboço, se a origem não estiver no meio do esboço, se ela estiver no canto, o plano frontal não vai ficar aqui, ó, no centro da chapa. Então tem que alterar lá o esboço daí. E quais recursos vamos espelhar? Vamos espelhar esse corte extrusão aqui, né? Ó, desse lado, vai espelhar lá do outro lado. Dou OK. E tá aí o espelhamento feito certinho. Tá aqui, tá mostrando como fazer isso que a gente acabou de fazer, tá? Agora, para completar o piso trilho, o
quebre os 4 cantos inferiores da aba chapa metálica clicando em cantos, tá? Ou melhor, quebre os 4 cantos aqui desta chapa, indo em chapa metálica, quebrar canto, e agora vamos selecionar aqui os 4 cantos como manda a figura, tá? Então, ó, vamos pegar este. Acho que eu não cliquei ali no recurso. Vamos de novo aqui, ó, canto, quebrar canto. Agora sim, ó, pegou ali a aresta. Vamos pegar agora aqui esta aresta aqui, ó. Cuidem para pegar esta aqui da espessura, tá? E não a vertical ou a outra horizontal. Ó, clico nesta aresta aqui e lá do outro lado. Clico aqui também. 4 arestas selecionadas. Distância agora aqui, ó, 2 milímetros. E vocês podem ver aqui, ó, que o tipo de quebra é filete e não no estilo chanfro, ó. Não quebro assim, eu quebro arredondando, ó. Então é um estilo de filete e não de chanfro, olha lá, ó. Ficou arredondado com raio 2 milímetros. Dou OK. Tá aí a quebra de canto feita bem certinho. Salvo o piso trilhos e estamos com esta peça também realizada. No próximo vídeo nós vamos montar o piso trilho na cobertura.